Parece, então, que os cristãos podem esquecer Cristo. O texto implica a possibilidade de esquecimento a respeito daquele a quem a gratidão e a afeição os constrangeriam a lembrar. Não haveria necessidade dessa exortação amorosa, se não houvesse uma suposição temerosa de que nossas memórias pudessem se mostrar traiçoeiras, e nossa lembrança superficial em seu caráter, ou mutável em sua natureza. Nem é uma mera suposição, é, infelizmente, muito bem confirmada em nossa experiência, não como uma possibilidade, mas como um fato lamentável. Parece à primeira vista um crime muito grosseiro para ser imputado a homens convertidos. Parece quase impossível que aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro moribundo se esqueçam de seu resgatador, que aqueles que foram amados com um amor eterno pelo eterno Filho de Deus, se esqueçam desse Filho. Mas se é assustador para o ouvido, é, infelizmente, muito aparente para os olhos para nos permitir negar o fato. Esqueça aquele que nunca se esqueceu de nós. Esqueça aquele que derramou seu sangue por nossos pecados. Esqueça aquele que nos amou até a morte. Pode ser possível? Sim, não é apenas possível, mas a consciência confessa que é uma falha muito triste de todos nós, que possamos nos lembrar de qualquer coisa, exceto Cristo. O objeto que deveríamos fazer o monarca de nossos corações é exatamente a coisa que mais estamos inclinados a esquecer. Onde alguém pensaria que a memória permaneceria, e a desatenção seria um intruso desconhecido, esse é o local que é profanado pelos pés do esquecimento, e o lugar onde a memória raramente olha. Apelo à consciência de cada cristão aqui: você pode negar a verdade do que eu digo? Você não se encontra esquecido de Jesus? Alguma criatura rouba seu coração, e você não se lembra daquele em quem sua afeição deveria estar. Alguma questão terrena absorve sua atenção quando você deveria ter seu olho firmemente fixo na cruz. É um incessante giro do mundo, 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 o barulho constante da terra, 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 que afasta a alma de Cristo. Oh! Meus amigos, não é tristemente verdade que podemos nos lembrar de qualquer coisa, exceto Cristo, e não esquecer nada tão facilmente quanto aquele de quem devemos nos lembrar? Enquanto a memória preserva uma erva daninha envenenada, ela permite que a rosa de Sarão murche. A causa disto é muito aparente, reside em um ou dois fatos. Nós esquecemos de Cristo, porque pessoas regeneradas como realmente somos, ainda assim a corrupção e a morte permanecem mesmo nos regenerados. Nós o esquecemos porque carregamos conosco o velho Adão do pecado e da morte. Se fossemos criaturas puramente recém-nascidas, nunca esqueceríamos o nome daquele a quem amamos. Se fossemos seres inteiramente regenerados, deveríamos sentar e meditar em tudo que nosso Salvador fez e sofreu, tudo que ele é, tudo que ele gloriosamente prometeu realizar, e nunca nossas afeições errantes se desviariam, mas centralizados, pregados, fixados eternamente em um objeto, deveríamos contemplar continuamente a morte e os sofrimentos de nosso Senhor. Mas, ai de nós! Temos um verme no coração, uma casa de peste, um ossário interior, luxúrias, imaginações vis e fortes paixões malignas, que, como poços de água venenosa, enviam continuamente fluxos de impureza. Eu tenho um coração, que Deus conhece, eu gostaria de poder arrancar do meu corpo e arremessar a uma distância infinita, uma alma que é uma gaiola de pássaros imundos, um covil de criaturas repugnantes, onde dragões assombram e corujas se reúnem, onde toda besta maligna de mau agouro habita, um coração vil demais para ter um paralelo enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Esta é a razão pela qual me esqueço de Cristo. Nem é esta a única causa, suspeito que esteja em outro lugar também. Nós nos esquecemos de Cristo porque há tantas outras coisas ao nosso redor para atrair nossa atenção. Mas, você diz, elas não deveriam fazer isso, porque embora estejam ao nosso redor, não são nada em comparação com Jesus Cristo, embora estejam em terrível proximidade com nossos corações, o que são comparadas a Cristo. Mas vocês sabem, queridos amigos, que a proximidade de um objeto tem um efeito muito grande sobre seu poder. O Sol é muitas, muitas vezes maior que a Lua, mas a Lua tem uma influência maior sobre as marés do oceano do que o Sol, simplesmente porque está mais perto e tem um poder de atração maior. Então, descubro que um pequeno verme rastejante da terra tem mais efeito sobre minha alma do que o glorioso Cristo no céu, um punhado de terra dourada, um sopro de fama, um grito de aplauso, um negócio próspero, minha casa, meu lar,
Me afetarão mais do que todas as glórias do mundo superior, sim, do que a própria visão beatífica, simplesmente porque a terra está perto e o céu está longe. Dia feliz, quando serei levado para o alto nas asas dos anjos para habitar para sempre perto do meu Senhor, para me aquecer no sol do seu sorriso e me perder no brilho inefável de seu adorável semblante. Vemos então a causa do esquecimento, vamos corar por isso, vamos ficar tristes por negligenciar tanto nosso Senhor, e agora vamos atender a sua palavra, fazei isto em memória de mim, esperando que seus sons solenes possam encantar o demônio da ingratidão vil. Falaremos, em primeiro lugar, sobre o bendito objeto da memória, em segundo lugar, sobre as vantagens derivadas da lembrança desta pessoa, em terceiro lugar, a graciosa ajuda à nossa memória, fazei isto em memória de mim, e em quarto lugar, o gentil comando, fazei isto em memória de mim. Que o Espírito Santo abra meus lábios e seus corações, para que possamos receber bênçãos. Primeiro de tudo, falaremos do glorioso e precioso objeto da memória. Fazei isto em memória de mim. Os cristãos têm muitos tesouros para trancar no armário da memória. Eles devem se lembrar de sua eleição, escolhidos de Deus antes do tempo começar. Eles devem estar cientes de sua extração, que foram tirados do barro lamacento, escavados do poço horrível. Eles devem se lembrar de seu chamado eficaz, pois foram chamados por Deus e resgatados pelo poder do Espírito Santo. Eles devem se lembrar de suas libertações especiais, tudo o que foi feito por eles e todas as misericórdias concedidas a eles. Mas há alguém a quem eles devem embalsamar em suas almas com as especiarias mais caras, alguém que, acima de todos os outros dons de Deus, merece ser lembrado perpetuamente. Eu disse, pois não quero dizer um ato, não quero dizer uma ação, mas é uma pessoa cujo retrato eu emolduraria em ouro e penduraria no camarote da alma. Eu gostaria que vocês fossem estudantes fervorosos de todos os feitos do Messias Conquistador. Eu gostaria que vocês conhecessem a vida do nosso amado. Mas, não se esqueçam de sua pessoa, pois o texto diz, fazei isto em memória de mim. É a pessoa gloriosa de Cristo que deve ser objeto de nossa lembrança. É sua imagem que deve ser consagrada em todo o templo do Espírito Santo. Mas alguns dirão, como podemos nos lembrar da pessoa de Cristo, se nunca a vimos? Não podemos dizer qual era a forma peculiar de seu rosto, acreditamos que seu semblante é mais belo do que o de qualquer outro homem, embora mais marcado pela dor e pelo sofrimento, mas, como não o vimos, não podemos nos lembrar dele. Nunca vimos seus pés enquanto trilhavam as jornadas de sua misericórdia, nunca contemplamos suas mãos enquanto ele as estendia cheias de bondade amorosa, não podemos nos lembrar da entonação maravilhosa de sua linguagem, quando em eloquência mais do que seráfica, ele impressionou a multidão e acorrentou seus ouvidos a ele, não podemos imaginar o doce sorriso que sempre pairava em seus lábios, nem aquela carranca terrível com a qual ele proferiu anátemas contra os fariseus, não podemos nos lembrar dele em seus sofrimentos e agonias, pois nunca o vimos. Bem, amados, suponho que seja verdade que vocês não conseguem se lembrar da aparência visível, pois vocês não tinham nascido naquela época, mas você não sabe que até mesmo o apóstolo disse, embora tivesse conhecido Cristo segundo a carne, ainda assim, dali em diante segundo a carne ele não conheceria mais a Cristo. A aparência natural, a raça, a descendência, a pobreza, o traje humilde, não eram nada na estimativa do apóstolo de seu Senhor glorificado. E assim, embora você não o conheça segundo a carne, você pode conhecê-lo segundo o Espírito. Desta maneira você pode se lembrar de Jesus tanto agora quanto Pedro, ou Paulo, ou João, ou Tiago, ou qualquer um daqueles favorecidos que uma vez pisaram em seus passos, andaram lado a lado com ele, ou deitaram suas cabeças em seu peito. A memória aniquila a distância e ultrapassa o tempo, e pode contemplar o Senhor, embora ele seja exaltado em glória. Vamos passar 5 minutos lembrando de Jesus. Vamos nos lembrar dele em seu batismo, quando descendo nas águas do Jordão, uma voz foi ouvida, dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Contemple-o subindo pingando do riacho. Certamente a água consciente deve ter corado por conter seu Deus. Ele dormiu dentro de suas ondas por um momento, para consagrar o túmulo do batismo, no qual aqueles que estão mortos com Cristo são enterrados com ele. Vamos nos lembrar dele no deserto, para onde ele foi direto de sua imersão. Muitas vezes pensei naquela cena no deserto, quando Cristo,
cansado e desgastado, sentou-se, talvez sobre as raízes retorcidas de alguma árvore velha. 40 dias que ele jejuou, ele estava faminto, quando na extremidade de sua fraqueza veio o espírito maligno. Talvez ele tivesse velado sua realeza demoníaca na forma de algum peregrino idoso e, pegando uma pedra, disse: peregrino desgastado, se tu és o Filho de Deus, ordene que esta pedra se torne pão. Parece-me que o vejo, com seu sorriso astuto e seu olhar malicioso, enquanto segurava a pedra e dizia: sim, blasfemo-se, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se torne uma refeição para mim e para ti, pois ambos estamos com fome, e será um ato de misericórdia. Tu podes fazê-lo facilmente, fala a palavra, e será como o pão do céu, nós nos alimentaremos dela, e tu e eu seremos amigos para sempre. Mas Jesus disse quão docemente ele disse: o homem não viverá só de pão. Oh! Quão maravilhosamente Cristo lutou contra o tentador! Nunca houve uma batalha como essa. Foi um duelo pé a pé, um combate de uma só mão, quando o leão campeão do poço e o poderoso leão da tribo de Judá lutaram juntos. Esplêndida visão! Anjos estavam ao redor para contemplar o espetáculo, assim como os homens de antigamente se sentavam para ver o torneio de guerreiros notáveis. Lá Satanás reuniu suas forças, aqui Apolion concentrou todo o seu poder satânico, para que nessa luta gigante ele pudesse derrubar a semente da mulher. Mas Jesus era mais do que um páreo para ele. Na luta, ele lhe deu uma queda mortal, e saiu mais do que um vencedor. Cordeiro de Deus! Eu me lembrarei de teus esforços no deserto, quando eu lutar com Satanás da próxima vez. Quando eu tiver um conflito com o rugidor de Aboluz, eu olharei para aquele que conquistou de uma vez por todas, e quebrou a cabeça do dragão com seus golpes poderosos. Além disso, eu imploro que você se lembre dele em todas as suas tentações diárias e provações de hora em hora, naquela luta que durou a vida toda, pela qual ele passou. Oh! Que tragédia poderosa foi a morte de Cristo! E sua vida também? Inaugurada com uma canção, ela fechou com um grito. Está consumado. Começou em uma manjedoura e terminou em uma cruz, mas o triste intervalo entre. As imagens negras da perseguição, quando seus amigos o abominavam, quando seus inimigos franziam a testa para ele enquanto ele passava pelas ruas, quando ele ouviu o assobio da calúnia e foi mordido pelo dente sujo da inveja, quando a calúnia disse que ele tinha um demônio e era louco, que ele era um homem bêbado e um bebedor de vinho, e quando sua alma justa estava aborrecida com os caminhos dos ímpios. Filho de Deus, devo me lembrar de ti, não posso deixar de me lembrar de ti, quando penso naqueles anos de labuta e problemas que viveste por minha causa. Mas você conhece meu tema escolhido, o lugar onde sempre posso me lembrar melhor de Cristo. É um jardim sombreado cheio de oliveiras. Aquele lugar! Eu gostaria de ter eloquência para poder levá-lo até lá. Se o Espírito nos levasse e nos colocasse bem perto das montanhas de Jerusalém, eu diria: veja, ali corre o riacho de Cedron, que o próprio rei passou, e lá você vê as oliveiras. Possivelmente, ao pé daquela oliveira, estavam os 3 discípulos quando dormiam, e ali, ali, vejo gotas de sangue. Fique aqui, minha alma, um momento, essas gotas de sangue você as vê? Marque-as, elas não são o sangue de feridas, elas são o sangue de um homem cujo corpo estava então sem ferimentos. Minha alma, imagine-o quando ele se ajoelhou em agonia e suor, porque ele lutou com Deus suor, porque ele agonizou com seu Pai. Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Getsêmani! Tuas sombras são profundamente solenes para minha alma. Mas essas gotas de sangue. Certamente é o clímax do auge da miséria, é o último dos atos poderosos deste sacrifício maravilhoso. O amor pode ir mais fundo do que isso? Pode se rebaixar a maiores feitos de misericórdia? Se eu tivesse eloquência, eu daria uma língua a cada gota de sangue que está ali, para que seus corações pudessem se levantar em motim contra sua languidez e frieza, e falar com sincera lembrança ardente de Jesus. E agora, adeus, Getsêmani. Mas eu te levarei para outro lugar, onde você ainda verá o homem das dores. Eu te levarei ao salão de Pilatos, e deixarei que você o veja suportar as zombarias de soldados cruéis, as pancadas de luvas de malha, os golpes de punhos cerrados, a vergonha,
os cuspes, o arrancamento dos cabelos, as bofetadas cruéis. Oh! Você não consegue imaginar o rei dos mártires, despojado de suas vestes, exposto ao olhar de homens demoníacos. Você não vê a coroa sobre suas têmporas, cada espinho agindo como uma lanceta para perfurar sua cabeça? Você não nota seus ombros dilacerados, e os ossos brancos saindo da carne sangrando? Ó, filho do homem! Eu te vejo açoitado e flagelado com varas e chicotes. Como posso doravante deixar de me lembrar de você? Minha memória seria mais traiçoeira que Pilatos, não fosse cada grito, et homo, eis o homem. Agora, termine a cena de infortúnio com uma visão do Calvário. Pense nas mãos perfuradas e no lado sangrando, pense no sol escaldante, então, em toda a escuridão, lembre-se da febre escaldante e da sede terrível, pense no grito de morte, está consumado, e nos gemidos que foram seu prelúdio. Este é o objeto da memória. Nunca nos esqueçamos de Cristo. Eu imploro a você, pelo amor de Jesus, que ele tenha o lugar principal em suas memórias. Não deixe que a pérola de grande valor caia de sua mão descuidada no oceano escuro do esquecimento. Não posso, no entanto, deixar de dizer uma coisa antes de deixar este tópico, e isto é, há alguns de vocês que podem muito bem levar o que eu disse, porque vocês leram isso muitas vezes, e ouviram antes, mas ainda assim vocês não conseguem se lembrar espiritualmente de nada sobre Cristo, porque vocês nunca o tiveram manifestado a vocês, e o que nunca conhecemos, não podemos lembrar. Graças a Deus, não falo de todos vocês, pois neste lugar há um bom remanescente de acordo com a eleição da graça, e a eles me volto. Talvez eu pudesse falar sobre algum celeiro velho, cerca viva ou chalé, ou se você viveu em Londres, sobre algum sótão, ou alguma viela ou rua escura, onde você se encontrou com Cristo pela primeira vez, ou alguma capela na qual você se desviou, e você poderia dizer, graças a Deus, posso me lembrar do assento onde ele se encontrou comigo pela primeira vez, e falou os sussurros de amor à minha alma, e me disse que ele me comprou. Você se importa com o lugar, com o pedaço de chão, onde Jesus te encontrou. Sim, e eu adoraria construir um templo no local, e erguer algum monumento ali, onde Jeová Jesus falou pela primeira vez à minha alma, e se manifestou a mim. Mas ele se revelou a vocês mais de uma vez, não é mesmo? E vocês podem se lembrar de dezenas de lugares onde o Senhor apareceu a vocês antigamente, dizendo, eis que eu os amei com um amor eterno. Se todos vocês não conseguem se lembrar dessas coisas, há alguns de vocês que conseguem, e tenho certeza de que eles me entenderão quando eu disser, venham e façam isso em memória de Cristo, em memória de todas as suas amorosas visitações, de suas doces palavras de cortejo, de seus sorrisos cativantes sobre vocês, de tudo que ele disse e comunicou às suas almas. Lembrem-se de todas essas coisas esta noite, se for possível à memória reunir o poderoso agregado da graça. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Tendo falado sobre o objeto abençoado de nossa memória, dizemos, em segundo lugar, um pouco sobre os benefícios a serem derivados de uma lembrança amorosa de Cristo. O amor nunca diz, cui bono. O amor nunca pergunta que benefício ele derivará do amor. O amor, por sua própria natureza, é uma coisa desinteressada. Ele ama, por causa da criatura, ele ama, e por nada mais. O cristão não precisa de argumento para fazê-lo amar a Cristo, assim como uma mãe não precisa de argumento para fazê-la amar seu filho. Ela faz isso porque é sua natureza fazê-lo. A criatura recém-nascida deve amar a Cristo, ela não pode evitar. Oh! Quem pode resistir aos encantos incomparáveis de Jesus Cristo? A mais bela de 10.000 belas, o mais adorável de 10.000 amores. Quem pode se recusar a adorar o príncipe da perfeição, o espelho da beleza, o majestoso Filho de Deus? Mas ainda assim pode ser útil para nós observar as vantagens de lembrar de Cristo, pois elas não são poucas nem pequenas. E primeiro, a lembrança de Jesus tenderá a lhe dar esperança quando você estiver sob o fardo de seus pecados. Observe alguns personagens aqui esta noite. Entra uma pobre criatura. Olhe para ele. Ele se negligenciou neste último mês, parece que mal comeu seu pão de cada dia. O que há de errado com você? Oh, diz ele, tenho estado sob um sentimento de culpa, tenho lamentado repetidamente, porque temo nunca ser perdoado,
uma vez pensei que era bom, mas tenho lido a Bíblia e descubro que meu coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Tentei me reformar, mas quanto mais tento, mais fundo a fundo na lama, certamente não há esperança para mim. Sinto que não mereço misericórdia, parece-me que Deus deve me destruir, pois ele declarou: a alma que pecar essa morrerá, e morrer eu devo, ser condenado eu devo, pois sei que quebrei a lei de Deus. Como você confortará tal homem? Que palavras suaves você proferirá para dar-lhe paz? Eu sei. Eu te direi que há um, que por ti fez uma expiação completa, se tu somente creres nele, estarás seguro para sempre. Lembra-te dele, tu pobre criatura moribunda e sem esperança, e serás feito cantar de alegria e júbilo. Veja, o homem crê, e em êxtase exclama: ó! Vinde todos vós que temeis a Deus, e eu vos contarei o que ele fez por minha alma. Diga aos pecadores, diga: eu estou fora do inferno. Aleluia! Deus apagou meus pecados como uma nuvem espessa. Esse é um benefício a ser obtido ao lembrar de Cristo. Isso nos dá esperança sob um senso de pecado e nos diz que ainda há misericórdia. Agora, devo ter outro caráter. E o que ele diz? Não aguento mais, fui perseguido e maltratado, porque amo a Cristo, sou escarnecido, ridicularizado e desprezado, tento suportar, mas realmente não consigo. Um homem será um homem, pise em um verme e ele se voltará contra você, minha paciência me falha completamente, estou em uma posição tão peculiar que não adianta me aconselhar a ter paciência, pois paciência não posso ter, meus inimigos estão me caluniando, e não sei o que fazer. O que diremos a esse pobre homem? Como lhe daremos paciência? O que pregaremos a ele? Você ouviu o que ele tem a dizer sobre si mesmo? Como o confortaremos sob esta grande provação? Se sofremos o mesmo, o que desejaríamos que algum amigo nos dissesse? Diremos a ele que outras pessoas suportaram o mesmo? Ele dirá: consoladores miseráveis são todos vocês. Não, eu lhe direi: irmão, você é perseguido, mas lembre-se das palavras de Jesus Cristo, como ele nos falou, e disse: alegrai-vos naquele dia, e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meu irmão, pense nele, que, quando morreu, orou por seus assassinos, e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Tudo o que você tem que suportar é nada comparado com seus poderosos sofrimentos. Tenha coragem, enfrente novamente como um homem, nunca diga morra. Não deixe sua paciência acabar, tome sua cruz diariamente, e siga Cristo. Deixe que ele seja seu lema, coloque-o diante de seus olhos. E, agora, recebendo isso, ouça o que o homem dirá. Ele lhe diz imediatamente: salve, perseguição, bem-vinda vergonha. A desgraça por Jesus será minha honra, e o desprezo será minha maior glória. Agora, pelo amor que carrego pelo seu nome, o que foi meu ganho, considero minha perda, despejo desprezo sobre toda a minha vergonha, e prego minha glória em sua cruz a outro efeito, veja, em lembrar de Cristo. Ele tende a nos dar paciência sob perseguição. É um cinto para fortalecer os lombos, para que nossa fé possa perdurar até o fim. Queridos amigos, eu ocuparia muito seu tempo se eu entrasse nos vários benefícios, então, eu só vou passar por uma ou duas bênçãos a serem recebidas. Isso nos dará força na tentação. Eu acredito que há horas com cada homem, quando ele tem uma temporada de tentação terrível. Nunca houve um navio que viveu no poderoso abismo, mas às vezes teve que lutar com uma tempestade. Lá está ela, a pobre barca, balançando para cima e para baixo nas ondas loucas. Veja como elas a jogam de onda em onda, e a jogam para o meio do céu. Os ventos riem dela com desprezo. O velho oceano pega o navio em seus dedos pingando, e o sacode para frente e para trás. Como os marinheiros gritam de medo! Você sabe como você pode colocar óleo sobre as águas, e tudo ficará quieto? Sim. Uma palavra potente fará isso. Deixe Jesus vir, deixe o pobre coração se lembrar de Jesus, e firmemente então o navio navegará, pois Cristo tem o leme. Os ventos não soprarão mais, pois Cristo os ordenará que fechem suas bocas poderosas e nunca mais perturbem seu filho.
Não há nada que possa lhe dar força na tentação e ajudá-lo a enfrentar a tempestade, como o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Então, novamente, que conforto isso lhe dará em um leito de enfermo o nome de Cristo? Ele o ajudará a ser paciente com aqueles que esperam por você e a suportar os sofrimentos que você tem que suportar. Sim, será assim com você, que você terá mais esperança na doença do que na saúde e encontrará uma doçura abençoada na amargura do fel. Em vez de sentir vinagre em sua boca, através de seus problemas, você encontrará mel para a doçura, no meio de todas as provações e problemas que Deus colocará sobre você, pois Ele dá canções na noite. Mas só para encerrar as vantagens de lembrar de Cristo, você sabe onde você terá o maior benefício de todos? Você sabe o lugar onde você principalmente se alegrará por ter pensado nele? Eu o levarei até lá. Silêncio! Silêncio! Você está subindo as escadas para um quarto solitário. As cortinas estão abaixadas. Alguém está lá chorando. Crianças estão ao redor da cama, e amigos estão lá. Vê aquele homem deitado? É você. Olhe para ele, os olhos dele são seus olhos, as mãos dele são suas mãos. É você. Você estará lá em breve. Homem! É você. Você vê? É uma imagem de si mesmo. Esses são seus olhos que logo serão fechados na morte, suas mãos, que ficarão rígidas e imóveis, seus lábios que estarão secos e ressecados, entre os quais colocarão gotas de água. Essas são suas palavras que congelam no ar e caem tão lentamente de seus lábios moribundos. Eu me pergunto se você será capaz de se lembrar de Cristo lá. Se não, eu o imaginarei. Contemple aquele homem, ereto na cama, veja seus olhos saltando das órbitas. Seus amigos estão todos alarmados, eles perguntam o que ele vê. Ele reprime a emoção, ele diz a eles que não vê nada. Eles sabem que há algo diante de seus olhos. Ele começa de novo. Bom Deus! O que é isso que eu vejo e eu pareço ver? O que é? Ah! Um suspiro. A alma se foi. O corpo está lá. O que ele viu? Ele viu um trono flamejante de julgamento, ele viu Deus sobre ele, com seu cetro, ele viu livros abertos, ele contemplou o trono de Deus e viu um mensageiro, com uma espada brandida no ar para golpeá-lo abaixo. Homem! Esse é você mesmo, lá estarás em breve. Essa imagem é seu próprio retrato. Eu fotografei você para a vida. Olhe para ela. É onde você estará dentro de alguns anos, sim, dentro de alguns dias. Mas se você puder se lembrar de Cristo, devo lhe dizer o que você fará? Oh! Você sorrirá no meio dos problemas. Deixe-me imaginar um homem assim. Eles colocam travesseiros atrás dele, ele se senta na cama, pega a mão do ente querido e diz: adeus. Não chore por mim, o Deus bondoso enxugará todas as lágrimas de todos os olhos. Aqueles ao redor são abordados, prepare-se para encontrar seu Deus e siga-me para a terra da bem-aventurança. Agora ele colocou sua casa em ordem. Tudo está feito. Contemple-o, como o bom e velho Jacó, apoiado em seu cajado, prestes a morrer. Veja como seus olhos brilham, ele bate palmas, eles se reúnem para ouvir o que ele tem a dizer, ele sussurra de vitória, e convocando um pouco mais de força, ele grita, vitória, e finalmente, com seu suspiro final, vitória, por aquele que nos amou, e ele morre. Este é um dos grandes benefícios a serem derivados da lembrança de Cristo ser capaz de encontrar a morte com compostura abençoada. Agora chegamos à terceira parte da nossa meditação, que é uma doce auxílio à memória. Nas escolas, usávamos certos livros, chamados auxílios à memória. Tenho certeza de que eles me deixaram mais perplexo do que me ajudaram. Sua utilidade era equivalente à de um maço de cajados debaixo do braço de um viajante. É verdade que ele poderia usá-los um por um para caminhar, mas, nesse meio tempo, ele carregava uma série de outros dos quais nunca precisaria. Mas nosso Salvador foi mais sábio do que todos os nossos professores, e suas lembranças são verdadeiros e reais auxílios à memória. Seus símbolos de amor têm uma linguagem inconfundível e eles docemente conquistam nossa atenção. Contemple todo o mistério da Sagrada Eucaristia. O pão e o vinho são emblemas vivos do corpo e do sangue de Jesus.
O poder de citar a lembrança consiste no apelo assim feito aos sentidos. Aqui o olho, a mão, a boca, encontram trabalho alegre. O pão é provado e, entrando, atua sobre o sentido do paladar, que é um dos mais poderosos. O vinho é sorvido, o ato é palpável. Sabemos que estamos bebendo e, assim, os sentidos, que geralmente são obstruções para a alma, tornam-se asas para elevar a mente em contemplação. Novamente, grande parte da influência desta ordenança é encontrada em sua simplicidade. Quão lindamente simples é a cerimônia pão partido e vinho derramado! Não há como chamar aquilo de cálice, aquilo de patena e aquilo de hóstia. Aqui não há nada para sobrecarregar a memória, que estão o simples pão e vinho. Aquele que não consegue se lembrar de que comeu pão e que bebeu vinho não deve ter memória alguma. Observe novamente a poderosa gestação desses sinais, quão cheios eles são de significado. Pão partido, assim foi partido seu Salvador. Pão para ser comido, assim sua carne é carne de fato. Vinho derramado, o suco prensado da uva, assim foi esmagado seu Salvador sob o pé da justiça divina, seu sangue é seu vinho mais doce. Vinho para alegrar seu coração, assim o faz o sangue de Jesus. Vinho para fortalecer e revigorar você, assim o faz o sangue do poderoso sacrifício. Ó! Faça desse pão e vinho para suas almas esta noite uma doce e abençoada ajuda de lembrança daquele querido homem que uma vez morreu no Calvário. Como a pequena cordeirinha, você agora deve comer o pão de seu mestre e beber de sua taça. Lembre-se da mão que o alimenta. Mas antes que você possa se lembrar bem de Cristo aqui, você deve pedir a assistência do Espírito Santo. Eu acredito que deve haver uma preparação antes da ceia do Senhor. Eu não acredito na preparação da senhora Tolgood, que passou uma semana se preparando, e então, descobrindo que não era o domingo da ordenança, ela disse que tinha perdido a semana toda. Eu não acredito nesse tipo de preparação, mas eu acredito em uma preparação sagrada para a ceia do Senhor, quando podemos, em um sábado, se possível, passar uma hora em meditação silenciosa sobre Cristo e a paixão de Jesus, quando, especialmente na tarde de sábado, podemos devotamente sentar e contemplá-lo. Então essas cenas se tornam realidades, e não zombarias, como são para alguns. Eu temo muito que haja alguns de vocês que beberão o vinho, e não pensarão em seu sangue, e hipócritas vis vocês serão enquanto fizerem. Tome cuidado com vocês mesmos. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe o quê? Condenação para si mesmo. Esta é uma palavra simples em inglês, preste atenção no que está fazendo. Não faça isso descuidadamente, pois de todas as coisas sagradas na terra, é a mais solene. Ouvimos falar de alguns homens que se uniram tirando o sangue de seus braços e bebendo tudo ao redor. Isso foi o mais horrível, mas ao mesmo tempo o mais solene. Aqui está você para beber sangue das veias de Cristo e sorver o riacho que jorrou de seu próprio coração amoroso. Não é uma coisa solene? Alguém deveria brincar com isso? Ir à igreja e pegá-lo por 6 pence? Vir e se juntar a nós para obter caridade? Fora com isso! É uma blasfêmia terrível contra o Deus Todo-Poderoso, e entre os condenados do inferno, aqueles que ousaram zombar da santa ordenança de Deus estarão entre os mais amaldiçoados. Esta é a lembrança de Cristo. Fazei isto em memória de mim. Se você não pode fazer isso em memória de Cristo, eu imploro, como você ama sua alma, não faça isso de forma alguma. Ó! Homem ou mulher regenerados, não entre no pátio dos sacerdotes, para que o Deus de Israel não se ressinta da intrusão. E agora, para encerrar. Aqui está um doce comando: fazei isto em memória de mim. A quem se aplica este comando? Fazei isto. É importante responder a esta pergunta: fazei isto a quem se destina? Vós que depositais a vossa confiança em mim. Fazei isto em memória de mim. Bem, agora, vocês devem supor que Cristo está falando com vocês esta noite, e ele diz: fazei isto em memória de mim. Cristo os observa na porta. Alguns de vocês vão para casa, e Cristo diz: eu pensei que disse, fazei isto em memória de mim. Alguns de vocês mantêm seus assentos como espectadores. Cristo se senta com vocês, e ele diz: eu pensei que disse, fazei isto em memória de mim. Senhor, eu sei que você fez. Você me ama então? Sim, eu te amo, Senhor,
Tu sabes que eu o amo. Mas, eu digo, deixa lá coma esse pão, beba esse vinho. Eu não gosto, Senhor, eu teria que ser batizado se eu me juntasse àquela igreja, e tenho medo de pegar um resfriado, ou ser olhado. Tenho medo de ir diante da igreja, pois acho que eles fariam algumas perguntas que eu não poderia responder. O que, diz Cristo, é tudo que você me ama? É toda essa sua afeição ao seu Senhor. Oh! Quão frio para mim, seu Salvador! Se eu não tivesse te amado mais do que isso, você estaria no inferno. Se essa fosse a extensão total da minha afeição, eu não teria morrido por você. Grande amor suportou grandes agonias, e é essa toda a sua gratidão a mim. Alguns de vocês não estão envergonhados, depois disso? Vocês não dizem em seus corações, é realmente errado. Cristo diz, faça isso em memória de mim, e você não tem vergonha de ficar longe? Eu faço um convite gratuito a todo amante de Jesus para vir a esta mesa. Eu imploro a vocês, não neguem a si mesmos o privilégio recusando-se a se unir à igreja. Se você ainda vive em negligência pecaminosa desta ordenança, deixe-me lembrá-lo de que Cristo disse, todo aquele que se envergonhar de mim nesta geração, dele me envergonharei, quando eu vier na glória de meu Pai. Ó, soldado da cruz, não haja como um covarde. E para não induzi-lo a erros, devo apenas acrescentar uma coisa, e então terminei. Quando falo de você tomar a ordenança da ceia do Senhor, não imagine que eu desejo que você suponha por um momento que há algo salvador nela. Alguns dizem que a ordenança do batismo não é essencial, assim como a ordenança da ceia do Senhor não é essencial, se a considerarmos à luz da salvação. Seja salvo comendo um pedaço de pão. Bobagem, bobagem confusa. Seja salvo bebendo uma gota de vinho. Ora, é absurdo demais para o senso comum admitir qualquer discussão sobre isso. Você sabe que é o sangue de Jesus Cristo, é o mérito de suas agonias, é a compra de seus sofrimentos, é o que ele fez, que sozinho pode nos salvar. Aventure-se nele, aventure-se totalmente, e então você será salvo. Você ouve, pobre pecador convicto, o caminho da salvação? Se eu te encontrar no outro mundo, talvez possas me dizer, passei uma noite, Senhor, ouvindo-te, e nunca me disseste o caminho para o céu. Bem, ouvirás. Crê no Senhor Jesus Cristo, confia na sua justiça, e serás salvo além da vingança da lei, ou do poder do inferno. Mas confia nas tuas próprias obras, e estarás perdido tão certo quanto estás vivo. Agora, ó sempre glorioso Filho de Deus, aproximamo-nos da tua mesa para banquetear-nos com as iguarias da graça. Permite a cada um de nós, confiando no teu Espírito, exclamar nas palavras de um dos teus próprios poetas, lembre-se de ti, e de todas as tuas dores, e de todo o teu amor por mim sim, enquanto restar um pulso ou uma respiração, eu me lembrarei de ti. E quando esses lábios enfraquecidos ficarem mudos, e o pensamento e a memória fugirem, quando tu vieres em teu reino, Jesus, lembra-te de mim.